Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 31 de janeiro de 2026. E já sabemos que durante o dia de amanhã vai decorrer mais uma ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, nos Emirados Árabes Unidos. Também já temos a informação que uma delegação russa vai aos Estados Unidos da América durante o dia de hoje para analisar a situação em torno destas negociações, mas a verdade é que a inteligência ucraniana já referiu que o exército russo está a preparar um ataque massivo contra todo o território ucraniano com centenas de drones e de mísseis. E eu acho que esse ataque vai acontecer caso a Ucrânia não concorde em aceitar com os termos russos que vão ser propostos na mesa das negociações. E além disso, sabemos que a partir de segunda-feira as temperaturas na Ucrânia vão cair abaixo dos 20 graus negativos e por isso é expectável que a Rússia ataque o setor energético, apesar do acordo de cessar-fogo, mas, segundo os russos, esse acordo vai terminar durante o dia da manhã. Vamos passar agora à situação no plano militar. Tivemos bastantes atualizações de toda a linha da frente de combate, com foco especial em Kupiansk, porque já sabemos que fontes nos andaram a mentir durante estas semanas todas. Mas até passarmos à situação ao longo da frente de combate, os russos publicaram mais um vídeo a mostrar ataques que eles efetuaram com drones que empregam o sistema de comunicação Starlink. E só neste vídeo que eu posso mostrar, os russos destruíram um caça F-16, outro caça F-16 mas em maquete, ou seja, é uma aeronave de treino de pilotos. Os russos conseguiram destruir 2 caças Su-27 e mais 6 radares de vigilância aérea, mas também uma unidade móvel de defesa antiaérea foi destruída. E temos aqui os vídeos todos que mostram esses ataques e essas destruições. Estamos a ver que já em 3 dias é o segundo caça F-16 que a Ucrânia perde. E a verdade é que os russos durante os últimos dias e durante as últimas 2 ou 3 semanas conseguiram melhorar as suas capacidades em termos de ataque de longo alcance com drones deste género a todos os alvos da força aérea ucraniana. E isso mostra mais uma vez que os ucranianos poderão estar em clara desvantagem na mesa das negociações. Vamos agora aos ataques que a Rússia efetuou durante as últimas horas à logística ucraniana em torno da região de Dnipro. Nós aqui estamos a ver que partem bastantes linhas ferroviárias a partir da cidade de Dnipro e que depois vão em direção à linha da frente de combate, às cidades de Pokrovsk e de Mirnograd, mas também em direção à cidade de Zaporizhia. E os russos têm concentrado os seus ataques nestas linhas ferroviárias e na sua infraestrutura. Por exemplo, durante o dia de ontem tivemos a confirmação por parte de algumas fontes pró-ucranianas que referiram que um comboio atingido pelos russos estava com oficiais militares e que alguns morreram durante esses ataques. Mas agora vamos passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate. Em relação à região de Stepnohirsk, o Ministério Russo da Defesa referiu ainda durante o dia de ontem que o seu exército conquistou totalmente a vila de Richnia. Também tivemos alguns vídeos publicados pelos ucranianos que mostram ataques que eles efetuaram às posições russas e que comprovam de facto alguns avanços por parte das forças russas. E, além disso, a fonte pró-ucraniana Deep State expandiu a zona cinzenta em toda esta região, o que significa que o exército russo já está a operar em todos estes terrenos. Ainda durante o dia de hoje também tivemos um vídeo publicado pelos russos a mostrar como os seus soldados estavam a desenvolver os combates por todas aquelas regiões e a conquistar os territórios. Mas, num episódio deste vídeo, podemos ver os soldados russos a mostrar a conquista que eles obtiveram. Os ataques com drones do tipo FPV prosseguem do lado dos russos. Temos aqui mais um vídeo desta região. Os ucranianos estão a tentar trazer cada vez mais e mais reservas para reforçar as suas defesas. Os russos vão atacando com drones do tipo FPV. O mesmo acontece ao contrário. Os ucranianos também vão efetuando este tipo de ataques, mas
Tivemos também atualizações em torno da cidade de Guliápolha, onde os ucranianos conseguiram efetuar um contra-ataque e reconquistar algumas posições numa rede de trincheiras. Exatamente neste ponto do mapa, os ucranianos publicaram um vídeo a mostrar como os seus soldados estavam a efetuar uma operação de limpeza de trincheiras e até conseguiram fazer alguns prisioneiros de guerra russos. E estes episódios estão presentes nestas imagens. Além disso, tivemos um ataque com drone do tipo FPV ucraniano, localizado exatamente neste ponto do mapa, e com base no mesmo vídeo, o mapa foi ajustado a favor do exército russo. E temos aqui, por exemplo, o movimento das tropas russas, e estas imagens são facilmente geolocalizadas ali. Vamos agora avançar mais para norte, em direção às cidades de Pokrovsk e de Mirnograd, e na verdade aquela direção é a direção agora de Dobropilha. E durante as últimas horas não tivemos nenhum avanço registado no mapa, mas um vídeo interessante publicado pelos russos foi este vídeo que mostra um pequeno cemitério de veículos armados ucranianos. Os ucranianos estão a tentar enviar cada vez mais e mais forças para a linha da frente de combate, mas estamos a ver que os russos controlam a situação com drones e por isso criaram, neste ponto específico do mapa, um pequeno cemitério de veículos armados. Vamos continuar. Em relação a Konstantinivka, nada de novo nas últimas 24 horas, apenas alguns ataques regulares às forças ucranianas. Os ucranianos também vão atacando as posições russas. E, por exemplo, nestes vídeos não há nenhum ataque efetuado a veículos armados ucranianos, o que significa que os drones da Rússia controlam toda a situação e, como eu referi no dia de ontem, os ucranianos não têm forma de trazer veículos para as posições a sul desta linha azul, porque eles são destruídos pelos drones da Rússia nesta região mais ao norte. E na verdade, isto não é favorável aos ucranianos porque eles possuem corredores muito estreitos para suprir as suas forças. Por exemplo, na porção a sul da cidade de Konstantinivka, os ucranianos possuem apenas este corredor, já na porção a norte possuem um corredor um pouquinho mais largo, mas mesmo assim estamos a falar de cerca de 1 km. E esta distância, obviamente, é facilmente controlada pelos drones da Rússia. Em relação às direções de Siversk e Liman, tivemos alguns ajustes no mapa. Vou só referir que ainda durante o dia de ontem a fonte pró-ucraniana Deep State expandiu a zona cinzenta, o que mostra que o exército russo já está a operar em todos estes territórios, em torno das vilas de Nikiforivka e de Fedorivka Druha. Durante o dia de hoje, os principais ajustes vieram-nos da cidade de Liman. Tivemos um vídeo publicado pelo exército ucraniano a mostrar ataques que ele efetuou contra as posições russas em algumas linhas de árvores, mas um destes episódios foi geolocalizado exatamente naquele ponto do mapa, ou pelo menos isso é referido pelo autor do vídeo. Os russos continuam a atacar o exército ucraniano com drones desta região, mas para já as linhas defensivas ucranianas estão bastante fortes, estão bem consolidadas e não tivemos nenhum avanço no mapa nas últimas 24 horas. E agora vamos em direção à cidade de Kupiansk porque recebemos vídeos muito importantes que nos clarificam como está a verdadeira situação no mapa. E vou só relembrar que nos últimos dias temos recebido informações completamente diferentes, tanto por parte de fontes pró-russas como por parte de fontes pró-ucranianas e fontes neutras, mas só de referir que as fontes pró-ucranianas referem que os russos foram obrigados a recuar para posições atrás desta linha azul. E na verdade o mapa durante o dia de ontem estava nesta configuração, mas durante o dia de hoje os russos publicaram vários vídeos, como vocês podem ver, a mostrar como os seus soldados estavam a conquistar aquelas posições e depois a controlá-las. Por exemplo, nesta localização do mapa vemos um soldado russo a mostrar que este território está sob controle total das forças armadas da Rússia. Este vídeo foi geolocalizado exatamente naquele ponto e por isso toda a região em torno da vila de Petropavlivka foi ajustada a favor das forças armadas da Rússia. E depois tivemos outro vídeo
publicado pelos russos mais uma vez, a mostrar soldados russos em várias localizações espalhadas em todos estes terrenos. E obviamente estes vídeos todos foram geolocalizados naqueles pontos que vocês podem ver aqui no mapa. Temos aqui vários episódios, várias imagens muito parecidas de soldados russos a erguer as bandeiras da Rússia, ou pelo menos a mostrar para o drone que está a gravar os vídeos, que eles estão presentes naquele território e que o controlam totalmente. Mas basicamente temos aqui já finalmente a clarificação de que as forças russas possuem o controle total sobre todos estes territórios e por isso muitas fontes, principalmente pró-ucranianas, estavam a relatar uma situação errada da linha da frente de combate. Mas tudo isto faz parte da propaganda de guerra, ninguém é culpado, e isto funciona desta forma. Os russos continuam a atacar os veículos armados ucranianos, alguns blindados que tentam trazer reforços ucranianos para a linha da frente de combate, mas a verdade é que os combates estão a desenvolver-se para o controlo de todos estes territórios. Vamos agora em direção a Kharkiv, à porção mais a norte de Kharkiv, de onde temos mais algumas atualizações importantes. E as principais estão-nos a vir das vilas que se situam ao longo desta região. E o que aconteceu aqui é que as autoridades ucranianas anunciaram uma evacuação obrigatória da população civil. Isto significa que os ucranianos vão começar a preparar as defesas em toda esta região e mostra que eles sabem que o exército russo está com planos em desenvolver a sua ofensiva em direção ao sul. E por isso poderemos ver uma intensificação dos combates em toda esta região nos próximos dias e nas próximas semanas. E por exemplo aqui os russos publicaram mais alguns vídeos a mostrar a destruição de vários blindados, vários veículos pertencentes às forças armadas ucranianas. O vídeo tem uma duração de 2 minutos, mas não vou mostrá-la na totalidade. E, além disso, tivemos um contra-ataque ucraniano efetuado a norte da vila de Varvarivka e, segundo os ucranianos, eles conseguiram recapturar algumas posições em torno da vila de Nesterne. E, por exemplo, este vídeo foi geolocalizado exatamente naquele ponto do mapa, o que mostra que antes estes territórios, estas casas estavam sob controle das forças armadas da Rússia, mas agora voltaram a estar sob o controle das forças armadas ucranianas. Já em relação à região de Sumy, ainda durante o dia de ontem fizemos um pequeno ajuste no mapa em torno da vila de Andriivka, com base num vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar ataques efetuados às posições e veículos armados das forças russas. E alguns destes episódios foram geolocalizados naquela região do mapa. Com base nisto, todos aqueles territórios foram ajustados a favor das forças armadas da Rússia. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.